as últimas informações do Flamengo sobre essa situação do Diego Alves apontavam para uma reunião que aconteceria, né, que pode acontecer nesta quarta-feira entre o Flamengo e o staff do jogador, mas uma informação que foi divulgada primeiramente pelo portal ENM, né, portal do jornalista Heitor Olímpio, que soltou essa informação, portal Esporte News Mundo, falando o seguinte: o empresário do Diego Alves, Eduardo Maluf, recebeu uma ligação do Girona, da Espanha, para sondar a situação do goleiro no Flamengo com relação a valores, cláusulas e tempo de contrato. Segundo apurou o portal, Maluf já comunicou ao Braz, com quem tem boa relação. Então, aí, para quem duvidava, né, de que o Diego Alves não tinha recebido nenhuma sondagem ou nada do tipo, tem essa informação que foi divulgada pelo Heitor Olímpio, do Esporte News Mundo, e nós confirmamos a informação. O goleiro, como nós trouxemos a notícia, né, o goleiro estava, inclusive, no Via Parque, na Polícia Federal, um local onde realizam esses procedimentos de renovação de passaporte, emissão de passaporte. Eu, inclusive, quando fui viajar para fora, tive que ir no Via Parque para emitir meu novo passaporte, né, para renovar meu passaporte. E o Diego foi visto com a família no Via Parque, resolvendo essas burocracias, né? Então, realmente o Diego recebeu essa sondagem do Girona, da Espanha, e a expectativa é que, assim, essa reunião, né, entre o staff do atleta e o Flamengo ainda pode acontecer. A gente entrou em contato com o Landim no início da semana. O Landim disse que o Braz e o Spindle sabem quais são os valores que o Flamengo pode negociar com o Diego, quais são os valores aceitáveis para acertar a renovação com o Diego. E o Caê Mota também trouxe, né, uma matéria muito bem escrita ontem, dizendo que a diretoria, né, a cúpula do Flamengo segue irredutível e que a chance é zero de aumentar a proposta, né? Eles apresentaram uma proposta com aumento salarial de 10%. Na verdade, a informação que eu tenho é que não foi nem um aumento de salário, mas sim um reajuste de inflação em cima do salário que o Diego agora recebe. E aí o Caê trouxe a informação, até corroborando com o que a gente soltou na segunda-feira, de que o Flamengo não vai aumentar a oferta para o Diego Alves. Complicado, né? Eu, assim, eu sou uma pessoa que defendo a permanência do Diego Alves. Isso aqui, ó, tá marcado para mim. Não vai passar. Eu entendo o Flamengo e acredito que o Flamengo tem sim que defender os seus interesses. Se a proposta não está adequada ao plano financeiro, né, às finanças do Flamengo, eu acho que realmente o Flamengo tem que defender o seu, mas eu também defendo muito a permanência do Diego, né? É complicado. Mas aí a gente também entra em outros pontos, como, por exemplo, o planejamento financeiro que foi aprovado pelo Conselho de Administração, e ainda assim o Conselho prevê, né, esse planejamento ainda prevê que o Flamengo vai até a semifinal da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Então, eu acho assim, o Flamengo precisa trabalhar com racionalidade em todos os setores, né? Igual, por exemplo, vai renovar com o PP? O que vai agregar, assim? Nada contra o jogador, entrou bem na última partida, eu só acho que o Flamengo tem que ter prioridade. O Diego, na minha opinião, é prioridade. Não, eu também. Eu acho que o Diego Alves, ele é um ídolo para mim também. Ele é um grande goleiro, ele está na história do Flamengo. Para mim, eu adoraria ver ele renovando com o Flamengo. Só que vamos falar sério, né, galera? Girona dando uma proposta, time de segunda divisão da Espanha, que está atualmente em sétimo lugar da segunda divisão da Espanha, se não me engano, né? Assim, é uma escolha de carreira, obviamente que o euro vale muito, então competir com o salário do Flamengo provavelmente não é um problema para times europeus, né? E nem qualquer time que tem uma moeda mais forte consegue competir. Só que ele vai para um clube de muito menor competitividade, né? Ele vai para um clube que ele não vai disputar título, ele vai para um clube que ele vai realmente que nem você ir para a China, né? Ir para esses clubes só para fazer dinheiro mesmo.
E é isso que a gente vê. A gente está vendo na Europa também vários jogadores aceitando reduções salariais para se manter no time, né? No Barcelona, a gente tem vários casos aí que vêm sendo noticiados, jogadores importantes aceitando reduzir o seu salário por saberem que o orçamento dos times, saber que a receita dos times caiu muito. Então, isso, óbvio, que vai refletir no salário dos jogadores. Tudo bem que a negociação com ele foi feita de uma forma totalmente errada, todo o processo foi ruim, ele se sentiu desvalorizado, isso aí tudo tem que botar na conta, isso bota na balança. Óbvio que o jogador sente muito isso, só que ele tem que ver a situação do mundo também, gente. Tem que ver que todos os jogadores estão fazendo isso. As principais ligas estão oferecendo reduções salariais, jogadores importantes do mundo estão aceitando. Então, assim, para ele se manter num clube competitivo como o Flamengo, eu acho que ele poderia ceder um pouco. Óbvio que é uma decisão pessoal do jogador, é uma decisão que cada um tem que ver o que é melhor para a sua carreira, ele tem que ver ali o que é melhor para a família dele, para ele em si, e que ele tome essa decisão. Agora, o Flamengo não pode ir mais do que ele pode financeiramente. Foi passada no Twitter, pelas redes sociais, pelo vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche. Ele postou no Twitter que a denúncia da promotoria e do Goiás foi rejeitada e Bruno Henrique foi absolvido por unanimidade. O tribunal tecnicamente disse que, tendo árbitro e VAR, não cabe modificar decisões de campo. No mérito, que não houve intenção de lesionar. Bruno Henrique é o atleta tecnicamente primário. Ele foi absolvido daquele lance no jogo contra o Goiás, que o Bruno Henrique acaba acertando o jogador do Goiás, mas dá para ver claramente que tudo ali foi sem querer. O Bruno Henrique não teve a intenção de machucar o jogador. E aí o Rodrigo Dunche traz aí a informação de que o Bruno Henrique foi absolvido, está liberado para jogar pelo Flamengo, né? É uma boa notícia, até porque o Bruno Henrique é importantíssimo, né? O Bruno Henrique é um jogador importante. É uma curiosidade para entender o que o Rogério Ceni vai fazer, né, ali em relação aos 5 jogadores, porque ele tem o Pedro, e é um jogador importantíssimo, um jogador que acabou de ser comprado. Na coletiva de imprensa, ele inclusive fala, né, infelizmente é triste o Flamengo comprar o Pedro agora e ter que deixar ele no banco. Então ele tem 5 jogadores ali e um dos 5 precisa ficar no banco. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. No jogo contra o Santos, no segundo tempo, ele colocou o Pedro em campo e ele botou o Bruno Henrique como ponta, né? Ele botou o Bruno Henrique para jogar como ponta. Eu achei boa ter a entrada do Pedro, ele criou 2 oportunidades de gols, né? Oportunidades que estavam difíceis para o Flamengo conseguir. O Flamengo, lembrando, venceu o Santos, mas foram 2 gols de pênaltis, de erros infantis da garotada do Santos, né? Enfim, mas quando o Pedro entrou, ele conseguiu fazer principalmente ali com a bola no chão, né? Ele conseguiu já fazer essas 2 oportunidades, criar essas 2 oportunidades. Então, desses 5, um vai ficar no banco. Por enquanto, parece que vai ser o Pedro, mas o Rogério Ceni vai precisar encontrar uma opção aí, como utilizar o Pedro. Ontem, também, na coletiva de imprensa, o Arrascaeta falou, né, dessa questão de recuar e ficar um pouco mais preso, recuado, que foge um pouco das características dele. A gente tem visto o Arrascaeta um pouco abaixo do que a gente se acostumou a ver dele nos últimos anos, né? Uma pena, porque o Arrascaeta é um jogador que cria muito. Então, vai ser um quebra-cabeça pro Rogério Ceni. Não sei o que vocês acham, nem e até perguntar, né? O que você faria, Fernando, aí nessa situação? Então, eu acho o Bruno Henrique fantástico, né? Acho o Pedro também muito bom. Com essa ausência do primeiro volante, eu acho que para pegar os times de baixo da tabela, a gente conseguiria jogar ali com o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tentar pelo menos e aí botar Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, para ver qual se toda essa turma junto dá certo. Porque assim, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles têm ajudado na marcação também. O Bruno Henrique também faz um trabalho forte na marcação, então eu acho que vale o teste, vale o teste. Eu gosto muito do futebol do Pedro, gosto muito do futebol
Eu acho o Rogério Ceni fez uma observação na entrevista que eu achei muito legal, que é triste ter um jogador que nem o Pedro e ter que deixar ele no banco, né? Então não deixa, poxa. Mas só cabe em 11, exatamente. Então, assim, eu acho que poderia haver algum desenho tático ali, o Deco que é bom nisso, né, também, de tentar botar todo mundo ali da frente para jogar. Se todo mundo se comprometer a fazer a sua parte na marcação, de repente Ele funciona. deixa claro o interesse dele pela renovação de PP. Ele disse isso na coletiva de imprensa que foi realizada depois do jogo contra o Santos, né? Eu vou ler até a aspa do PP, do Rogério Ceni sobre o PP. Ele diz o seguinte: o PP eu não conhecia, o contrato dele acaba no dia 31. Se a diretoria achar interessante, eu acho interessante a continuidade dele. E aí eu fui atrás dessa informação, né, sobre o Rogério ter pedido para a diretoria do Flamengo ter renovado o contrato, para renovar o contrato com o PP. E é o seguinte: o que me passaram foi que não houve esse pedido do Rogério Ceni pela renovação. Até porque, não sei se vocês lembram, mas na coletiva de imprensa, quando o Rogério Ceni foi questionado se ele tinha pedido à diretoria pela renovação do Diego Alves, o Ceni falou que não fala disso, que isso é um assunto que a diretoria e o jogador têm que tratar e que ele não se envolve nesses assuntos, que esses assuntos são da diretoria. Então, essa foi a informação, né? O Rogério Ceni disse isso na coletiva, que se a diretoria achar interessante, ele acha interessante a continuidade do PP, mas não houve assim, por favor, renovem o contrato do PP urgentemente. Até porque o PP teve o interesse do Botafogo pelo PP, o Botafogo entrou em contato com o Flamengo para saber a situação, o Flamengo não quis negociar com o Botafogo, e aí o contrato do jogador acaba no dia 31 de dezembro agora, nesse mês, junto com o contrato do Diego Alves. Mas a gente sabe, né, uma informação que foi divulgada pelo Globo Esporte, se me falha a memória, foi o Globo Esporte que divulgou essa informação, que o Rogério Ceni solicitou que 2 jogadores voltassem, o Hugo Moura e o Yuri César. Ele também pediu a volta do Rodrigo Muniz, o Rodrigo Muniz voltou, e agora o Rogério pede o Yuri César, que está no Fortaleza, antigo clube do Rogério, e o Hugo Moura, que está no Coritiba, mas que eles voltem só para a temporada de 2021. Concluam essa temporada nos clubes que estão e voltem para a temporada de 2021. Se quisesse a renovação do PP, ele acharia interessante pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Brasileiro acaba no dia 24 de fevereiro, então esquece essa janela de janeiro, como é uma janela comum, né, que chega jogadores, enfim, essa janela não existe nesta temporada. Então, eu tenho essa informação também de que ele não foi diretamente na diretoria, né, pedir, poxa, por favor, renovem com o PP, né, mas que o pensamento dele é o que ele externou mesmo, né, que se a diretoria quiser a renovação com o PP, ele não vai se opor, até porque ele já mostrou que o PP faz parte dos planos dele, né, o PP vem jogando. Só que eu acho interessante, assim, tá, no meu ponto de vista, é que, por exemplo, eu não entendo um jogador como o PP, que já tem o contrato vencendo no dia 31, ele ser utilizado, por exemplo, em detrimento do Lázaro, né, que é um garoto promissor e é um garoto que o Flamengo, né, até galga num futuro não tão distante uma boa proposta para ele para poder negociá-lo, né? Então, isso é o que fica, assim, no meu ponto de vista, é que eu não consigo entender. Isso já mostra que o Rogério Ceni gosta do PP, que o PP tem agradado ao Rogério Ceni. Né? Ao mesmo tempo que a informação também que eu tenho é que eu acho muito difícil que a diretoria renove com o PP, porque já estava fora dos planos há muito tempo, só não chegou uma proposta para que ele pudesse sair, por isso que ele ficou até agora.